Tudo bom, pessoal? Eu sou a Bruna. Hoje, então, eu vou apresentar o artigo intitulado Irrational Use of Antibiotics and the Role of the Pharmaceutics, an Insight from a Collective Study in New Delhi, na Índia. No caso, esse artigo ele foi composto por 4 autores e eu vou falar um pouco sobre ele. Então, o fenômeno a ser pesquisado eles tentaram obter uma visão do comportamento dos farmacêuticos e o seu conhecimento e atitude em relação à dispensação e uso de antibióticos e resistência antimicrobiana. Com a metodologia, eles queriam explorar o comportamento dos farmacêuticos no uso de antibióticos e identificar estratégias de intervenção adequadas. Foram feitas, então, discussões de grupos focais. E esse método de discussões de grupos focais, ele fornece um conhecimento profundo de percepção e atitudes da população em estudo. Foram 3 discussões em grupos focais que foram realizadas em 5 distritos de Delhi, para o setor público, para o setor privado e para líderes de associações farmacêuticas. Os grupos, então, eles foram realizados entre fevereiro e agosto de 2008, com 2 investigadores principais do estudo e um cientista social, sendo que um dos principais investigadores era um especialista na vigilância no uso de antibióticos e o segundo foi um microbiologista clínico e especialista em antimicrobianos padrões de resistência na área em estudo. Para o setor privado, 35 farmacêuticos eles foram contatados e convidados. 14 vieram e 5 aderiram ao grupo focal com os farmacêuticos do setor público, porque eles não puderam ir naquele dia. 40 farmacêuticos participaram, com apenas uma mulher no setor farmacêutico. E os grupos focais foram conduzidos com a ajuda de um guia de tópicos e um procedimento de amostragem teórica foi adotado para enriquecer o conteúdo. O guia de tópicos ele tinha 5 áreas principais que foram enriquecidas para cada discussão de grupo focal que sucedeu. As 5 áreas principais do guia de tópico foram as seguintes. Primeiro, o comportamento de dispensação de antibióticos de farmacêuticos. Segundo, prescrição de antibióticos para farmacêuticos, por farmacêuticos para pacientes. Terceiro, conhecimento sobre resistência microbiana. 4. Compreensão sobre os antibióticos com uso indevido. 5. Sugestões para as intervenções adequadas. Teve uma breve introdução que resulta de um completo de antibióticos de resistência e também foram dados alguns estudos junto com as discussões dos grupos focais. Então, o facilitador ele focou a discussão nas motivações e comportamentos que levam ao uso indevido de antibióticos. Depois da discussão sobre as práticas de dispensação dos antibióticos, prescrevendo comportamentos, os farmacêuticos foram convidados a sugerir intervenções para diminuir o uso indevido de antibióticos e antibióticos resistentes. Todos os grupos focais eles foram filmados, transcritos e traduzidos quando necessário. E houve sim uma análise contínua dos grupos focais ao longo do estudo, desde o primeiro até o último grupo. Os dados eles foram submetidos à teoria fundamentada, que é indutiva e interativa, e no primeiro grupo focal foram identificados temas distintos, que eles foram então usados nos grupos subsequentes e testados para a realidade. As transcrições elas foram examinadas de perto para determinar temas e categorias, e os códigos aplicados aos grandes temas que emergiram dos subtemas já identificados. O acordo sobre temas, subtemas e codificação foi também bem procurada, e o método de comparação constante foi fundamental para o processo, gerando vários temas e códigos. As discussões dos grupos focais com os farmacêuticos comunitários, ele apoiou descobertas já anteriormente do alto uso de antibióticos na comunidade. E 4 grandes temas foram identificados. Primeiro, prescrição e dispensação. Segundo, interesses comerciais. Terceiro, o papel consultivo. E quarto, as estratégias de intervenção para o uso racional de antibióticos. E estes foram divididos em subtemas.
As discussões de grupos focais com os farmacêuticos que trabalham no setor público revelaram que, além dos fatores listados anteriormente, o excesso de estoque e a quase expiração com baixo suprimento de antibióticos promoveram o uso indevido de antibióticos. Então, as sugestões dos farmacêuticos foram as seguintes. Primeiro, educação para aumentar a conscientização do uso racional e resistência aos antibióticos. Segundo, envolver os farmacêuticos como parceiros para conscientização das comunidades quanto ao uso racional e resistência aos antibióticos. Terceiro, desenvolver uma política de devolução fácil para antibióticos quase expirados em instalações do setor público. E quarto, motivar e demonstrar apreço pelos farmacêuticos comunitários que participem de programas de intervenção. Então, dentro da importância da pesquisa, um dos principais pontos fortes deste estudo foi a participação de todos os farmacêuticos dos setores. Então, foi encorajador que a maioria dos farmacêuticos eles realmente estavam preocupados com a resistência dos antibióticos e eles estavam dispostos a participar de programas educacionais. O projeto ele foi aprovado em comitê de ética e o consentimento informado foi obtido por todos os participantes envolvidos no estudo. Então, aqui eu entro com as novas possibilidades a partir do estudo, sendo que a distribuição inadequada de antibióticos e uso devido a interesses comerciais e falta de conhecimento sobre o uso racional de antibióticos e resistência aos antibióticos foram os principais deste estudo qualitativo em profundidade. Os farmacêuticos comunitários eles estão dispostos a participar de programa educacional voltado a melhorar o uso de antibióticos, e tais programas eles devem ser iniciados dentro de uma estrutura multidisciplinar, incluindo médicos, os farmacêuticos, cientistas sociais, agências governamentais e organizações sem fins lucrativos. Espero que tenham gostado, gente. Obrigada!